Olá a todos, hoje comemora-se um dia muito especial, que é o Dia Mundial da Doença de Parkinson, e nós não quisemos deixar de estar presentes, mesmo à distância, neste dia. Bom dia a todos. Nós estamos aqui nesta conferência online promovida pela Associação Portuguesa de Doentes de Parkinson, em conjunto com o Centro Hospitalar São João do Porto, com a colaboração da doutora Maria José Rosas e do professor Rui Vaz, e com o apoio da Medtronic. Nós estamos aqui nesta conferência online para fazer algumas perguntas que nos têm chegado dos nossos associados e que vamos hoje, neste bocadinho, tentar responder com a ajuda de dois médicos que aceitaram colaborar connosco e que nós aproveitamos já para agradecer. Passamos então a apresentar os intervenientes, o senhor professor Dr. Rui Vaz, neurocirurgião do Hospital de São João, e a doutora Maria José Rosas, neurologista do Hospital de São João também, e nossos membros do Conselho Científico. Vamos passar de seguida às questões. Eu vou depois de fazer a primeira pergunta, pedir à doutora Maria José Rosas que nos tente responder o melhor possível e vamos tentando fazer uma conversa e que eu consiga transmitir as perguntas que nos foram chegando. E vamos começar aqui pelo primeiro grupo, um primeiro grupo de questões que tem que ver com o diagnóstico da doença de Parkinson. E a primeira pergunta é se existe mais do que uma doença de Parkinson. Ora bem, nós muitas vezes dizemos que há uma doença de Parkinson unicamente pelos sintomas motores da doença, portanto, a rigidez, a lentificação e o tremor. Mas com o evoluir dos anos e da experiência, nós fomos vendo que no Parkinson não há só um mediador envolvido. Há vários mediadores envolvidos, o mais frequente é a dopamina, que é o que está em falta na parte motora propriamente dita, mas depois temos outros mediadores, como a noradrenalina, a acetilcolina, que são responsáveis por outras partes que a doença de Parkinson também se envolve. Ou seja, nós sabemos que o doente parkinsónico, além da parte motora, tem uma parte não motora. E a parte não motora passa muito por, desde a parte sensitiva, eles terem muitas dores, terem muitas alterações de sono, terem muitas alterações do ponto de vista emocional, mais depressivos, com algumas alterações cognitivas, de lentificação, de falta de atenção, muitas vezes alterações urinárias, alterações de obstipação, os mesmos os desmaios, muitas vezes suarem muito, salivarem muito. Isso tudo são outros mediadores que estão por trás destes sintomas, que não é a dopamina. E, portanto, são tão importantes como a parte motora. E, portanto, nós, clínicos, muitas vezes tentamos subdividir e dizer que temos um Parkinson sensitivo, um Parkinson motor, um Parkinson cognitivo, um Parkinson com dor e alterações de sono e desautonomia, que é a parte urinária, e, portanto, isto vai dar um leque de, não é uma única doença, mas são várias doenças de Parkinson, por causa dos mediadores que estão envolvidos. Porque cada mediador e cada sintoma periférico desta falta desse mediador vai ter uma orientação de tratamento diferente. E, portanto, é por esse motivo que o doente que já tem todas estas anomalias de mediadores, às vezes anda com uma saca de medicações, um para os desmaios, outros para a obstipação, outros para a parte urinária, outros para a parte cognitiva, para a psiquiátrica, portanto, e para o sono, e muitas vezes vemos que eles têm vão ao supermercado, como eu digo, da medicação. Portanto, é aí que a gente diz que não é uma doença só, são várias doenças de Parkinson. Okay. Isso quando a gente considera a doença de Parkinson. Porque ia a dizer que então pode haver uma doença de Parkinson, mas depois podem haver outras doenças associadas, não é? Que nós depois temos aqui uma pergunta relacionada com as doenças primas, que algumas pessoas chamaram... Não, isto dá-me a entender, quando fazem essa pergunta, tem a ver muito com o que nós transmitimos aos doentes. Quer dizer, nós temos a doença de Parkinson idiopática, quer dizer que não se sabe a causa. Sabe-se que é multifatorial, pode haver uma predisposição genética, juntamente com uma parte ambiental, com uma parte infecciosa, uma parte inflamatória, e tudo isto é causa, provavelmente, da degenerescência, portanto, da perda de células produtoras de dopamina.
Isso é que é a doença de Parkinson típica, cujas subdivisões de apresentação, os tais fenótipos, diz que é a doença de Parkinson sensitiva, essas coisas. Pois as outras doenças que as pessoas muitas vezes chamam, que são os primos, porque provavelmente somos nós que dizemos, não é uma doença, é o seu primo, é a pessoa, são os síndromes parkinsónicos, que não têm nada a ver com o que é a doença de Parkinson. O síndrome parkinsónico tem a ver com perda de dopamina, mas também perda de receptores para a dopamina. E como tal, no início parecem muito uma doença no início, mas a evolução e a resistência ao tratamento vai nos dizer que não é uma doença de Parkinson, mas sim um síndrome parkinsónico. E os síndromes são parkinsónicos, não são doença, e como tal têm uma evolução muito mais grave do ponto de vista motor, do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista autonómico e, portanto, são chamados as doenças primas. E essas que não são primas, são os síndromes parkinsónicos atípicos. Por isso é que as pessoas chamam os primos. Mas não é doença de Parkinson. Não é doença, ok. Pronto, eu penso que a pergunta era relacionada com esses síndromes parkinsónicos, mas também com essa apresentação. E voltando àquela apresentação que nos disse, que a doença de Parkinson pode ter então essas várias apresentações clínicas, não é? Mais motor ou sensitiva. Uma pessoa aqui pergunta se o tratamento é o mesmo. Já nos disse que pode haver aqui alterações na medicação. É assim, o tratamento da doença de Parkinson, deve-se tratar o Parkinson se o sintoma tem alguma interferência na vida do doente e na qualidade de vida do mesmo. Porque assim, não há tratamento para a doença de Parkinson. Isso é unânime em todo o mundo. Portanto, não temos, porque não sabemos qual foi a causa da degenerescência, nós não podemos tratar o que não sabemos. Nós só tratamos os sintomas. E, portanto, vamos tratar os sintomas quando eles são importantes para o doente. Se um sintoma, como seja, por exemplo, uma alteração de sono REM, uma alteração de sono que aparece na doença de Parkinson, ou muitas dores que aparecem na doença de Parkinson, nós vamos tratar esse sintoma. E muitas vezes esse sintoma pode ser tratado com a própria DOPA, que é o que está em falta, a dopamina é o que está em falta na doença, mas muitas vezes vemos que vamos tratar com outros fármacos. Portanto, se eu disser assim, eu tenho uma doença de Parkinson mais relacionada com dores e sensibilidade, provavelmente eu vou dar um outro tipo de tratamento mais direcionado para isso. E, portanto, vou usar provavelmente um agonista, que é um outro tipo de medicamento, e não propriamente a DOPA. Mas muitas vezes depende da interferência que cada sintoma tem na vida do doente. Portanto, se me perguntar assim, mas valia a pena eu começar a tratar mais cedo? Não. Não é por eu tratar mais cedo que a doença não vai evoluir, ela vai evoluir na mesma. E eu vou talvez, tratando mais cedo o sintoma, ou sabendo que estou perante uma doença, talvez dar melhor qualidade ao doente e fazer com que ele ainda continue a permanecer na sua profissão, nas suas reuniões com a família ou com os seus amigos, e do que já o pôr muito ligado ao seu domicílio. É para dar qualidade de vida. Muito bem. E agora vamos passar então aqui outra pergunta que é relacionada com esses síndromes atípicos que nos falou. Há aqui uma pergunta relacionada a que evolução existe na identificação e no tratamento. É uma pergunta geral, pelo que eu percebo, porque existem vários síndromes, mas esta pessoa queria saber no fundo o que é que se tem descoberto sobre estas doenças primas. Para os síndromes parkinsónicos estamos pior do que estamos para a doença de Parkinson. Porquê? Porque na doença de Parkinson nós sabemos que ela responde à medicação. E então nós damos o que está em falta, que é a dopamina, portanto, damos a dopa que se converte no cérebro em dopamina e, portanto, eu estou a ajudar o doente durante muitos anos e por isso que esta doença pode ter uma duração às vezes de 15 a 30 anos. Há pessoas com 15, há pessoas com 30 anos de doença e andam ainda aí com alguma autonomia. Nos síndromes, como não há resposta à medicação, nós quase que inventamos fármacos para tentar, vamos a tudo, se o doente está com alguma depressão, vamos dar antidepressivos, se o doente precisa de alguma ajuda para aumentar a capacidade de atenção, damos medicamentos que damos para as doenças cognitivas e, portanto,
o tratamento dos síndromes é sintoma a sintoma. Se eu tenho uma forma de parkinsonismo em que estou muito preso, muito espástico, como se tivéssemos tido um AVC, eu vou dar um relaxante muscular. Aqui, nos síndromes, a fisioterapia e todas as outras terapêuticas não medicamentosas são mais importantes do que as terapêuticas medicamentosas, como seja a reabilitação, a terapia ocupacional, a fisioterapia, a terapia da fala por causa do engasgar, porque os síndromes parkinsónicos são muito mais axiais, quer dizer, é muito mais fala, muito mais de engasgar, muito mais quedas, muito mais desequilíbrio. E, portanto, são situações que não há tratamento a não ser o apoio de outras terapêuticas, reabilitação, terapias ocupacionais e terapia da fala. Portanto, temos muito poucas, mesmo a nível de ensaios e tudo, há muitos ensaios que a gente vai fazendo e vai participando, mas chegamos a uma conclusão que é assim, dá um efeito, mas é um efeito que não é satisfatório, que muitas vezes até pode ser, nós chamamos o efeito placebo, quer dizer, um pouco de sugestão, e que muitas vezes a gente usa, mas que não temos. Temos muitas ajudas na parte da atenção, porque estes muitas vezes a alteração da marcha, o engasgar, tem muito a ver com a falta de atenção, com a parte cognitiva, com a falta de acetilcolina, e muitas vezes usamos os mesmos medicamentos que usamos para as demências, e portanto damos esses medicamentos e as pessoas ficam mais atentas e portanto colaboram melhor. Mas são todos medicamentos que têm o seu coeficiente terapêutico muito baixo. Ok. Muito bem. Agora voltamos aqui à questão da doença de Parkinson. Uma pessoa pergunta, como é que pode saber que tipo de Parkinson é o seu? Aqui não há o tipo de Parkinson, portanto, a doença de Parkinson, não é? Portanto, o diagnóstico da doença de Parkinson, como sabem, é um diagnóstico até difícil, por causa destes síndromes parkinsónicos. Exato. Muitas vezes a gente, com a evoluir a experiência e os 5 anos que a gente põe muitas vezes de limite para ver a evolução, é que a gente muitas vezes diz isto é mesmo uma doença. Depois temos alguns itens do ponto de vista do clínico, o ser mais assimétrico, mais unilateral, o ter tremor de repouso, ajuda-nos um bocadinho a direcionar mais que é uma doença de Parkinson, então nós chamamos a forma tremórica. Muito bem. Porquê? Porque nós temos 3 fenótipos de apresentação. Temos o fenótipo, portanto, de apresentação tremórico, que é, essencialmente, o que se nota é o tremor de repouso do doente, o tremor parece que está a contar as moedas. Exato. Temos o fenótipo acinético e rígido, quer dizer, de lentificação e de rigidez, que é muito difícil fazer o diagnóstico, porque é muitas vezes confundido com patologia osteoarticular. As pessoas mexem menos uma articulação, são mais presos nessa articulação e pensam que é da parte da, sei lá, já têm 60 anos, 70 anos, muitas vezes pensam que é ortopédica, andam nos ortopedistas. E temos um fenótipo misto, que é mais fácil para o médico diagnosticar, porque tem lá um bocadinho de tremor e o doente vem mais cedo ao médico. Portanto, muitas vezes vêm mais tarde as formas da cinese e de lentificação, porque andam noutros médicos, do que as formas tremóricas, porque começa a tremer e depois as pessoas estão mais habituadas a que o Parkinson tem associado tremor, é bem verdade, faz parte do diagnóstico, mas não quer dizer que sejam a maior parte dos doentes sejam tremor. E até pode haver doentes sem tremor, é isso, doutora? É isso, é tal forma de apresentação só da rigidez e da cinésia, que é o que anda muitas vezes noutros médicos, muitas vezes até andam, muitas vezes a apresentação é como eu estou com pouca mímica na face, Exato. eu pareço que estou sempre zangada, que estou deprimida, e então se eu tiver qualquer vivência que não está bem na nossa vida, as pessoas muitas vezes andam nestas formas de lentificação e de rigidez, andam muitas vezes nos psiquiatras e andam a tratar depressões que os próprios psiquiatras começam a ter dificuldade de os tratar, que são resistentes ao tratamento normal. Exato. Porque não é uma reação a uma doença. Depois eles podem estar deprimidos ou ansiosos porque sabem a doença.
mas muitas vezes a forma da O inicial, exato. é muitas vezes porque a dopamina e a serotonina são os que estão em falta logo de início. Muito bem. Portanto, muitas vezes têm depressão e, portanto, como é que eu vou saber que tipo de forma de Parkinson? Muitas vezes é isso, é se eu sou mais tremórico, sou mais lentificado. Rígido. Não é? É evidente que quando nós temos uma forma rígida e lentificada numa pessoa de 30 anos, que tem o seu Parkinson a começar, muitas vezes é difícil dizer que isto é um Parkinson numa pessoa de 30 anos. Se eu tiver uma história familiar daquelas formas mutantes e que o pai já tenha mutação, de uma mutação frequente, por exemplo, em Portugal, que é a LARC, eu já sei que aquele doente que está à minha beira de 35 anos, está identificado, tem que pensar que tem a doença do pai, Pode embora ser. eu não tenha a mutação no filho, porque eu não posso pedir as mutações nas pessoas que não têm sintomas. Isto é a lei da genética, a maior parte das doenças genéticas. E essa sua resposta vem muito a propósito, porque a próxima pergunta é exatamente de um filho que pergunta se o pai for diagnosticado com a doença de Parkinson, qual é que é o risco ou como é que pode saber se tem a probabilidade de desenvolver a doença, se existe alguma maneira de saber. É assim, ter um familiar de primeiro grau ou segundo grau com doença de Parkinson só nos pode dizer que há uma propensão, provavelmente familiar, naquela família de ter uma doença degenerativa. Se vai ter uma doença de Parkinson, se vai ter um Alzheimer, se vai ter outra doença degenerativa, muitas vezes nós não sabemos. Agora, se nós já temos um Parkinson juvenil na família, em que todos os elementos da família, em 3 gerações, têm doença de Parkinson, de certeza que é uma forma mutante de Parkinson e que é muito pouco frequente, menos de 1%, menos 10% da situação de doentes, e portanto, e muitas vezes é assim, eu posso ter a mutação e nunca ter a apresentação de doença de Parkinson, portanto, não vale a pena criar uma outra doença ao filho só porque o pai teve doença de Parkinson. Tem que estar atento. Tem que estar aos sintomas, era isso que dizia anteriormente. Tem que estar atento, é evidente. Se o meu pai e o meu avô já tinham uma doença de Parkinson e eu agora comecei a tremer da minha mão direita, não vou pensar que estou nervoso. Vou ao neurologista e disse, olha, o meu avô e o meu pai têm doença de Parkinson, deve ser genético e eu agora estou com isto. Posso fazer o exame de mutação? E aí a gente pede, pode pedir, e se tivermos dúvidas ainda temos um pai para pedir também para fazer, às vezes, a comparação de variantes que aparecem. Agora, se eu vou dizer, o meu pai teve Parkinson, eu vou ter Parkinson, isso não é lógica para a gente pensar nisso. Eu posso ter a mesma carga genética até para a mutação, e, por exemplo, nos gêmeos isso é frequente, eu posso ter um gêmeo que tem a mesma carga genética com Parkinson e o outro não tem Parkinson. Muito bem. Isto o início da doença, como sabem, é multifatorial. Claro. E temos aqui uma pergunta sobre os fatores de risco. Há um senhor que nos diz que foi operada à retina 2 vezes e pergunta se há alguma relação entre estas cirurgias que fez e o aparecimento da doença de Parkinson. Não, é assim, a doença, provavelmente o senhor que tinha o problema da retina tem um problema de retina, ou por causa já de um certo envelhecimento que a retina vai tendo, ou porque tem diabetes, outra situação, e portanto, muito bem, os colegas fizeram o tratamento do seu problema de retina. O aparecimento do Parkinson, nessa altura, provavelmente é um fenómeno coincidente de provavelmente a idade, o aparecimento do Parkinson de 60, 70 anos, provavelmente também é a mesma situação, está a ter problemas da retina e essa situação, mas não é fator de risco ter isto. Nós sabemos que na doença de Parkinson há uma perda de alguma definição de imagem e de características de contornos por causa do atingimento da falta de dopamina a nível da retina. Porque a dopamina existe no lobo olfativo, por isso é que pessoas ficam sem cheiro, e é muitas vezes o primeiro sintoma a aparecer da doença de Parkinson, é falta de cheiro, é tipo agora a nossa doença do coronavírus, porque tem uma apetência para o lobo olfativo. Portanto, há muita dopamina no lobo olfativo, há muita dopamina na retina. Quando está em falha, porque ela está em falha geral, não é só no cérebro,
quer o bulbo olfativo, quer a retina, são órgãos do sentido que pertencem ao cérebro, são extensões periféricas do cérebro. Não quer dizer que são coisas separadas, não. O olho não é separado do cérebro, faz parte do cérebro. O bulbo olfativo é a mesma coisa. Portanto, nós sabemos que o doente parkinsónico tem, muitas vezes, uma falta de definição de imagem e muitas vezes as cores não são bem definidas e ele precisa até de luz para definir bem o que está a ver, porque falta dopamina nos conetos e nos cones dos bastonetes e nos cones da retina. E, portanto, agora, que seja a cirurgia que deu origem ao Parkinson, não. Agora, nós sabemos que qualquer um doente parkinsónico, até que ainda nem tivesse sido diagnosticado, se tiver uma intercorrência, seja uma infecção, uma cirurgia, pode vir a manifestar o seu sintoma mais cedo, porque há uma destruição por causa do stress cirúrgico, há mais células dopaminérgicas e, portanto, vai-se apresentar mais cedo. Pode potenciar o aparecimento dos sintomas. Mas não é causa, as cirurgias não foram a causa do aparecimento da doença. Muito bem. Então vamos passar aqui a outro grupo, perguntas mais relacionadas com a medicação. E uma das primeiras perguntas, e a segunda também, é quais é que são os sinais que devemos estar atentos para saber se a medicação deve ser ajustada? Calculo que seja uma pergunta de um cuidador, para nós tentarmos perceber o que é que devemos saber se a pessoa se queixar, se manifestar, o que é que são assim os sinais de alerta? É assim, nós sabemos que quando começamos a medicar um doente com a DOPA, que é o que está a faltar em dopamina e, portanto, transformar-se em dopamina, nós sabemos que o medicamento tem uma semivida. Ora, a semivida do medicamento vai variando do estadio de tempo em que a doença vai. Se eu estou no estadio inicial da doença, é provável que a medicação dure as 4 ou 6 horas. Se eu estiver numa fase mais avançada do Parkinson, a minha medicação já é capaz de não durar 4 horas, já só dura 3 horas. Ora, como não tenho medicação em curso, os sintomas vão aparecer naquela hora ou 2 horas até à próxima toma. Muito bem. Portanto, o sintoma de aparecimento do doente, sei lá, se eu tenho uma forma rígida e de lentificação do membro, eu vou ficar mais preso, mais lento e vou ter dificuldade em andar e arrasto mais a perna. E, portanto, o cuidador começa a ver que ele está a precisar de medicação ou o próprio doente também nota que precisa de mais medicação. Okay. E já sabe. Portanto, é o reaparecimento do sintoma que mostra que ele está a precisar de um ajuste de medicação. Muitas vezes, ou é encurtar os intervalos da medicação ou dar mais doses em cada toma. Em cada toma da medicação, porque para minimizar, por exemplo, se eu ficar subitamente sem medicação e se estiver a andar, eu caio. Exato. Não é? Eu perco a força e caio, e portanto é uma forma de queda. Mas também eu posso ter mais quedas porque estou com um excesso de medicação. Nós sabemos que ao fim de 5 anos, um doente que é parkinsónico e toma medicação vai ter os efeitos adversos da medicação dopaminérgica, que são o quê? Perda de eficácia da medicação, portanto, em vez de durar as tais 4 ou 5 horas, dura 3. Yeah. É ter tomas de medicação que não dão efeito. Eu tomo a medicação e ela é a mesma coisa que ter bebido água, e tenho outras tomas em que só não dá naquela toma em que eu fiz, mas só vai dar na segunda ou na terceira toma que eu vou completar. E, portanto, isto são as complicações da medicação, que vão dar, de certeza, sintomas que vão aparecer naquelas faltas iminentes de situação. Assim como quando eu estou, muitas vezes, tomo uma medicação e ela é absorvida, quando os receptores já estão com muita dopa lá, eu tenho o que nós chamamos de chineses, movimentos involuntários. É o corpo que tem um dançar, parece um dançar, dançar destas danças coreicas e destas danças tipo zumba, em que o movimento do corpo vai também ele às vezes, quer dizer que o doente está no seu melhor de medicação, mas muitas vezes também prejudica se eu estou a andar e estou com este movimento ondulante, eu não ponho bem o pé fica torcido, eu vou cair
ou se eu estou a comer qualquer coisa e tenho estes movimentos ondulantes, salta-me a comida das mãos. Portanto, estes sintomas é que o cuidador também tem que saber, também para nos dizer, muitas vezes nas consultas, dizer, não, doutora, ele está pior porque anda para lá todo a dançar e a gente não consegue que ele coma. Temos que lhe dar de comer. Então temos que dizer ao cuidador ou ao doente, tome menos medicação. Em vez de tomar um comprimido inteiro, tome meio. Exato. Essa toma, que é porque vai ficar um bocadinho mais preso, mas tem menos descinésia. É isso que a gente tem que ir gerindo isso. O ajuste da medicação depende do seu tom. Tanto pode ser falta como pode ser um excesso. Excesso, exatamente. Exato. Okay. E muitas vezes a falta, muitas vezes súbita da medicação, tem a ver, por exemplo, com a interferência das comidas. Porque muitas vezes as pessoas têm um conceito que a medicação tem que ser tomada com qualquer coisinha no estômago. Porque é para barrar o estômago. Isso não tem senso. Em muitos fármacos não tem senso. Porque muitas vezes os medicamentos precisam de chegar ao estômago para serem logo absorvidos. Ou precisam de estruturas a seguir ao estômago, como é o caso da DOPA. Tem que passar o estômago rápido para ir para o duodeno, para ser absorvido no duodeno. Ora, se ele tiver lá a comidinha, ele está lá num caldinho, não é absorvido. Portanto, esta toma não vai dar efeito. E o doente diz, eu tomei a medicação e estou igual. Estou na mesma preso, não sei o quê. Porquê? Porque não foi absorvida a medicação. Exato. Portanto, aí temos que dizer ao doente, se cai à toma na hora do almoço e na hora do jantar, deve tomar antes da refeição. 15 minutinhos antes, que é para rapidamente passar o estômago e ir ao sítio onde ele vai ser absorvido. Senão, não é absorvido. Nós tínhamos uma pergunta relacionada com isso, que era que alimentos devo tomar com medicação, portanto é nenhum, no fundo a resposta é essa, não é? Com a DOPA, nenhum. Nenhum, exato. Água e para ele rapidamente sair. Muito bem. Com alguns outros medicamentos que a gente usa como complemento da DOPA, o caso dos agonistas, o caso dos inibidores das enzimas que degradam a dopamina, a MAO e a CONT, nós dizemos pode tomar porque eles não têm interferência com os alimentos. Okay. Portanto, aí não há. Agora, a DOPA é absorvida no duodeno, tem que passar o estômago. Então, só para nós clarificarmos aqui, relativamente aos que não precisam aos que não precisam de alimentação para tomar em conjunto, vamos dar-lhe os nomes que é então o Sinemet e o Madopar, é isso? É assim, a DOPA no nosso mercado está no nosso mercado português e em maior parte mundial também, mas está com uma forma de Sinemet, que é levodopa, carbidopa, porque também já temos um genérico, e temos o Madopar, que é levodopa com benzerazida. Aí não há genérico. Depois temos associações de DOPA com inibidores de uma enzima que degrada a DOPA, que é a CONT, e portanto temos o entacapone juntamente com a levodopa carbidopa, que se chama Stalevo. Ou temos só o opicapone solto, que se chama Ongentys. Portanto, são fármacos que a gente junta para aumentar em 30% a 50% a potência da dose da DOPA. Se eu tiver, por exemplo, um comprimido de Sinemet 25-100, que quer dizer tem 100 mg de DOPA, se eu lhe juntar um inibidor da enzima, se for o entacapone é 30% mais, funciona como estando a tomar, por exemplo, 130 mg de DOPA. Se eu te juntar o opicapone, que é o Ongentys, tenho cerca de mais 50% de DOPA. E, portanto, em vez de ter 100, funciona como 150, mas o comprimido de DOPA é na mesma só 100. Que é para não termos que aumentar a dose da DOPA, para não termos tantos efeitos secundários e as complicações motoras. Muito bem. E quer dizer, nessa resposta que nos deu, já explicou resumidamente a diferença entre o Madopar e o Sinemet. No fundo, vêm de companhias diferentes. Pronto, que houve uma altura daqui em Portugal que tivemos uma falha brusca do Sinemet, da levodopa carbidopa, e portanto tivemos que nos apoiar na outra levodopa e a benzerazida, pondo as doses equiparadas dos comprimidos. Porque um comprimido tem 200 mg, o Madopar tem 200 mg de DOPA e o Sinemet 25-100 tem só 100. E, portanto, a gente teve que ajustar muitas vezes uma coisa com a outra. Muitas vezes os doentes dizem, mas eu com este sinto-me pior do que o outro.
pode ser puramente uma coisa de sugestão, não é? Eu estou bem com um, porque é que eu ia mudar? Mas pode também ser do inibidor da descarboxilase. Portanto, a benzerazida não é igual à carbidopa. Nós precisamos destes transportadores para que a dopa entre na barreira do cérebro, mas podem os efeitos secundários de um ser diferentes dos outros e as pessoas sentirem mais enjoo ou mais acharem que não têm tanto benefício. Em relação ao benefício, eu acho que é o mesmo. Em relação aos efeitos secundários, pode ser verdade que a dopar possa ter efeitos diferentes do Sinemet, mas são os mesmos, a função que eles têm é a mesma. Ok. E agora uma última pergunta, que é relacionada com aquilo que começámos a falar ao início, que é um doente que depois de 1 hora de tomar a sua medicação e que é suposto ser de 3 em 3 horas, quando tem dificuldade a andar ou quando tem dificuldade a levantar-se, isso é um sinal de que a medicação não está a fazer efeito e precisa de ajuste? Não, pode ser o tal efeito que eu te falei, pode ser, normalmente, assim, a gente os doentes tomam a medicação, ela é absorvida, portanto, passa o esófago, vai para o estômago, é absorvido na segunda porção do duodeno. Esta passagem depois passa para uma veia que está ali, logo ali, arterial, e sobe ao cérebro. Este percurso demora mais ou menos meia hora, 3/4 de hora. E, portanto, o pico da apresentação da medicação é mais ou menos meia hora, 3/4 de hora. E, portanto, é aí que eles se começam a sentir melhor. Ou melhor porque têm o benefício da medicação ou porque começam a ter as tais discinésias. Exato. Um doente que tomou a medicação, passado 1 hora, 1h30, está igual, a probabilidade é esta que eu tenho. Houve qualquer interferência na absorção desse comprimido. Medicamento, exato. E muitas vezes, ou a dose que a gente deu não era a suficiente, porque, por exemplo, a gente sabe que os genéricos, embora o princípio ativo é o mesmo, o excipiente não é, e muitas vezes a absorção não é a mesma. E muitas vezes a gente acha que está a dar 100 mg de dopa, que nós chamamos de produto-mãe, e quando estamos num genérico a gente pensa que está a dar 100, porque o princípio ativo é o mesmo, mas a absorção por causa do excipiente pode não ser, e em vez de estar a ser absorvido 100, está a ser absorvido 50. A doutora podia só explicar o que é o excipiente? O excipiente é, portanto, para eu ter um medicamento, para ele ser absorvido, tem que ser junto a qualquer coisa. É como a água e o azeite. Muitas vezes a água e o azeite não se juntam porque o excipiente não dá. É a mesma coisa. Às vezes, o que nós juntamos para que a absorção do medicamento seja feita é que nos genéricos pode não ser o mesmo. E, portanto, a absorção pode não ser a mesma. Okay. Não ter naquele tempo que a gente quer. Pode não ser a meia hora, 1 hora, mas só ser passado 1 hora ou 2. E, portanto, pode ser que seja ou porque estamos a usar não um produto-mãe, ou porque estamos a usar uma dose que a gente acha que é aquela dose e não é aquela dose, ou porque há uma interferência da absorção. Tudo isso tem a ver, se não houve melhoria, tem a ver com a absorção do medicamento, ou já está naquela fase muito grave, em que não tem os células respondedores. É o caso de estadios muito avançados, em que a gente já dá 200 ou 300 mg de dopa e a resposta é muito fraca, especialmente na marcha e no equilíbrio. Muito bem, ok. Agora, relativamente aqui a outro grupo, questões que têm a ver mais com problemas do dia-a-dia e como é que é o dia dos nossos doentes, perguntas dos cuidadores. Temos aqui uma pergunta que é relacionada com os horários, isto é, se é benéfico os doentes terem um horário muito fixo para acordar, para comerem, para se deitar, ou se as coisas devem ser feitas de acordo com, no fundo, com a disponibilidade, mas aqui mais com a maneira como o doente se sente. Nós temos que pensar uma coisa, que é assim, o doente parkinsónico quando está a fazer a sua medicação, tem um horário. Isso é que tem que ser fixo, direitinho. Exato. O horário da toma da dopa tem que cumprir aquele horário que o médico lhe prescreveu. Porque senão vamos ter esses períodos em que não temos medicação. Mas nós fazemos a dopa, é usada no tempo acordado do doente. Porque é aí que ele vai precisar de ter agilidade, fazer as suas tarefas, de vestir, andar, comer e, portanto, fazer o dia-a-dia de qualquer um. E nós, a partir da hora da última toma da noite, o doente vai ficar sem medicação. E, portanto, se a última toma da medicação, sei lá, foi às 8 da noite, o doente vai ter a medicação provavelmente até à meia-noite.
calculando nós que o doente foi para a cama às 11 ou meia-noite. A partir daí, o doente não tem medicação nenhuma dopaminérgica até de manhã. Ora, de manhã vai acordar preso, rígido, muito pior do ponto de vista sintomático. Ora, muitas vezes nós temos que fazer outro tipo de tratamento, que é fazer uma formulação de libertação lenta durante a noite para ele ter um bocadinho de manhã. Ora, consoante o esquema que nós estamos a fazer ao doente, ele vai ter de manhã, vai acordar bem ou mal, e a gente tem que saber como é que vamos acordar o nosso paciente. Exato. A esposa, se sabe que ele acorda às 8 da manhã, preso, então tem que nos pedir que temos uma formação retar para ele ir ter alguma coisinha de manhã ainda e, portanto, pode lhe levantar às 8 da manhã. Porque lhe dá jeito, ou porque vai trabalhar, ou porque vêm as cuidadoras para fazer a higiene, não sei o quê, e convém o doente já estar acordado. Portanto, a hora do acordar vai depender muito do doente para doente. Evidente, se eu sou uma pessoa que gosta de dormir até às 10 da manhã, porque é que é de acordar um doente às 8 para tomar a medicação às 8, porque a senhora doutora mandou 8, 12, 16 e 20. Não. Acordo o meu doente às 9h30, 10 horas, começa a tomar o seu comprimido às 10 e depois, passado 4 horas, toma o segundo, terceiro e quarto. Se o doente é daqueles que teve uma noite terrível e que às 5 da manhã está de olho aberto, deve começar o seu esquema às 5 da manhã. Nesse dia, provavelmente, vai ter que tomar mais comprimidos. Portanto, o horário depende muito do que tipo de doente nós temos. Isto é como no dia a dia. Você pode ter uma pessoa que gosta de dormir até tarde, ou pode ter uma pessoa que se levanta cedo. Portanto, o horário depende muito do que como é que eu acordo de manhã. O dia a dia, exato. Como é que eu acordo de manhã? E de muitas vezes também depende. Se eu, por exemplo, se eu quero fazer o meu banhinho, se quero desfazer a barba, se quero fazer as minhas coisas, eu de manhã tenho que estar bem. Ora, para eu estar bem, eu não posso tomar o medicamento, fazer isto tudo e depois vou tomar a medicação. Não, eu tenho que tomar a medicação ainda na cama. Ainda na cama. Por exemplo, se eu quero me levantar às 8 da manhã, eu devo tomar a medicação às 7. Porque às 8 já me podem tirar da cama, já eu posso ir tomar o meu banho, desfazer a barba, tudo, e depois vou tomar o meu pequeno almoço e tomo outros medicamentos que tenho que tomar no pequeno almoço. E, portanto, depende muito do que eu vou fazer. Se é um doente, por exemplo, gosta-se de tomar o seu banhito à noite, então temos que ver se lhe temos que dar a medicação das 9 horas, tem que ser dada, por exemplo, às 8 para ele às 9 horas e tomar o seu banho. Depende muito dos horários, depende muito de como é que está a vida organizada do doente. Claro. Então, quer dizer, o horário da medicação deve ser fixo, mas esse horário pode variar conforme o dia-a-dia do doente. Do doente, exatamente. Não vou acordar, não se deve acordar uma pessoa que está tão só bem para a descansar, tomar a medicação, só para tomar a medicação, isso em lado nenhum. Está muito bem quando eu tenho um antibiótico, que é preciso cumprir por causa de ser um antibiótico. Mas isto não é um antibiótico. Isto é uma coisa que me vai dar para eu poder me mexer. Exato. Da mesma maneira que eu, se por exemplo estiver já numa fase muito avançada, em que eu estou acamado, eu posso não precisar de tanta dose de medicação. O que eu quero é ter alguma medicação para me poder virar, para eu não ter dores, essas coisas todas. Portanto, depende muito do que é o meu dia-a-dia. Muito bem. Agora que falou aí durante o período da noite, temos aqui duas perguntas que é normal o doente acordar durante a noite para ir à casa de banho? Esta é uma pergunta. E a outra, se é normal os doentes terem insónias e como é que se lida com isso? Pronto, é normal, temos que pensar assim, o doente parkinsónico tem de natureza aquelas alterações urinárias de emergência urinária, portanto, andam sempre com vontade de fazer xixi, quando fazem pouco e ficam sempre com a sensação que não fizeram completamente e, portanto, isto dá origem a muitas idas à casa de banho. Mas isto tanto é com eles como com outros doentes, com outras pessoas que tenham X anos de idade. Depois, muitas vezes, a própria próstata, com um aumento prostático, vai dar origem a resíduos muito pequeninos e a pessoa está sempre com vontade de ir à casa de banho. Portanto, já por natureza, isso é normal por causa da faixa etária em que o Parkinson aparece. Portanto, 60, 50, 60, 70 anos, é natural que o homem, então, e mais até no homem, já tenha muito mais estes problemas urinários de micções frequentes e emergências, senão fazem até mesmo incontinência. O Parkinson, que ainda para mais é assim,
e depois fica muito ansioso. Como fica muito ansioso porque está preso e não consegue ir à casa de banho, levantar-se, ir à casa de banho, porque já sabe que vai urinar no caminho, fica muito ansioso. Então está sempre com vontade de ir mais cedo para ir urinar. Evitar. Portanto, muitas vezes tem a ver, isso muitas vezes, a gente compensando a dose da noite com aquelas formas retais, muitas vezes dando também um anti-inflamatório dessa parte prostática, também podemos ajudar o doente. Muitas vezes os nossos urologistas dão o cloreto de trópico, que é um fármaco que diminui um bocadinho essa sensação de emergência miccional e, portanto, dá ajuda e eles não se levantam tantas vezes. E depois o Parkinson entra muito no problema da ansiedade. Eu não vou chegar a tempo. Por isso é que a gente muitas vezes diz aos cuidadores: tenham um urinol ou tenham ali um recipiente, sei lá, aqueles baldes antigos, as cadeiras sanitárias, que dá para eles saírem rapidamente e não ficam ansiosos de ficarem acordados, porque depois também é uma perpetuação das alterações do sono. Claro. Como eles têm medo, porque ou não têm fralda, só têm uma cuequita fralda, ou nem sequer querem isso, têm medo de se urinar e que o companheiro ou a companheira fique aborrecido por causa desta situação, estão sempre a acordar, como quando a gente quer um despertador e já acorda antes dos despertadores. Portanto, isto pode ser o controle muito bom da parte urinária, pode também ajudar nas alterações. Na parte das insónias, exato. Para fazer o seguimento da sua pergunta. Eles têm insónia? Têm, como todos nós temos. Têm alterações de sono REM, que é o sono acordado, em que têm sonhos vividos, em que têm movimentos rápidos de sono, que perturbam o sono do companheiro, não propriamente da pessoa. Têm fragmentação de sono, faz parte do que tanto é que é o primeiro sintoma da doença Parkinson, são as alterações de sono. Muitas vezes ainda não têm nada motor e já têm alterações de sono. Portanto, isto vai-se continuar a perpetuar no estanciamento da doença, ao longo da doença. Portanto, eu vou ter estas alterações. Quando são muito incomodativas, o médico interfere nos sonhos vividos, interfere nos movimentos rápidos do sono, com fármacos. Interfere muitas vezes com a melatonina, que é a hormona do sono, também na insónia. Mas muitas vezes também tem que ensinar o doente e os cuidadores a terem higiene de sono. Porque o problema da insónia, muitas vezes, é higiene de sono, quer seja parkinsónica, quer seja não parkinsónica. É o doente que às vezes faz ginástica à noite, é o doente que está a ver um filme que até lhe interessa à noite, é o doente que tem a televisão acesa na cama, é o doente que vai para o computador a partir das 10 horas da noite a ver os mails dos amigos ou fazer uma conversa com eles e, portanto, aumenta a capacidade de vigília e, portanto, eu vou ter insónia. Portanto, aqui é preciso um bom ambiente, o quarto tem que estar com uma temperatura boa, nem frio, nem quente, não ter uma luminosidade excessiva, mas ter sempre uma luzinha de presença, qualquer coisinha, às vezes os próprios despertadores têm lá uma luzinha assim meia fosquinha que dá para, quando ele acorda à noite, se subitamente saber que está na sua Onde cama. está, exato. Onde está, saber, portanto, essa luzinha pode não incomodar o sono e é uma maneira de eles não estarem aflitos, saber onde eu estou e, portanto, uma boa higiene de sono, tentar não ter esses excitantes todos, pode ajudar a que eu não tenha insónia. E não andar com fármacos, porque muitas vezes os fármacos que a gente usa vão interferir nas diversas fases do sono normal. Exato. E vou criar sono profundo e não sono acordado, que é preciso de sonhos, com os fármacos que eu dou. E, portanto, eu consigo desorganizar um sono por completo por causa disso. Outra situação que também dá muita perturbação de sono é as pernas inquietas, que aparecem muitas vezes na doença de Parkinson quando há falta de dopamina. Muitas vezes os doentes vão para a cama e as pernas começam a ficar tão mal-estar, tem que se tirar as pernas porque ali qualquer tem que andar e como estou difícil de andar, aquilo é um problema, ficam confusos. Portanto, muitas vezes aqui quer dizer, temos que optimizar a medicação dopaminérgica porque ele tem pernas inquietas, quer seja com dopa, quer seja com agonistas, para que ele também não tenha isto para agravar. Outra situação que altera o sono é as dores. Muitas vezes as pessoas têm patologia osteoarticular, têm uma anca que já está bom, o joelho que não está bom, e, portanto, o próprio virar custa e eu tenho dificuldade de adormecer. Ora, se eu até às vezes dar um relaxante muscular ou com um analgésicozinho que não faça muito mal,
posso aliviar também esse sintoma que vai estragar o sono do doente. Exato. E que tanto isto tudo são causas, não só das alterações vulgares do sono, como da tal insónia de início. Associada à doença, exato. E que depois os doentes o que querem? Estas normas é difícil de cumprir, é tudo que não seja fármacos, o que o doente quer é um medicamento para tratar. Só que muitas vezes eu a dar o medicamento, se quiser dou o medicamento, o doente vai embora. Agora, se eu tiver tempo de lhe dizer, faça isto, o medicamento que eu der pode não ser tão nocivo para o próprio sono, e às vezes é só a melatonina, que é a hormona do sono, chega perfeitamente para a melatonina, mais uma coisinha para as dores, mais um chazinho, mais não sei o quê, mais ter essas noções todas de conforto. Do quarto e de uma mantinha a cobrir, não ter frio nem calor, isso tudo, provavelmente eu consigo que o meu doente não precise de fármacos para dormir, porque senão vai ser, pronto, a partir daí nunca mais a gente consegue tirar a situação, porque é muito mais fácil tomo um comprimido e adormeço do que estar com estas coisas todas. Aqui que modificar toda a minha vida. Muito bem, agora temos aqui uma pergunta relacionada com a componente mais cognitiva, que há bocadinho também nos falou que os doentes podiam ter, e a pergunta é de um cuidador, se por exemplo quando o doente está mais confuso e as frases não são muito coerentes, se nós devemos tentar reconstruir a frase, corrigir, ou se devemos deixar, porque a pergunta é se esta situação de corrigir pode criar mais stress e frustração. Depende muito do doente, da personalidade e de estadio e em que fase de doença o doente está, não é? É evidente que se eu estou num estadio muito avançado da doença, ou por já serem muitos anos de doença, ou pela minha própria idade, 70, 80 anos, há uma fase ali do fim do dia, o tal vespertino, não é? Em que o doente fica um bocadinho confuso. E eu muitas vezes começo a dizer uns disparates e começo a dizer vamos para casa e eu estou na minha casa. Pronto, há uma confusão de orientação temporal e espacial. Mais ao final do dia, é isso? Mais para o final do dia, provocado pela falta da luminosidade normal que nós temos. Por isso é que é mais frequente isto acontecer no inverno, no outono, e muito menos na primavera e no verão, em que há muita luminosidade e o doente não fica tão confuso. Sim. Depois, o que é que nós devemos fazer? Muitas vezes, quando nós vemos nas próprias consultas, quando o doente vem acompanhado do seu cuidador, e quando a gente faz uma pergunta, ele imediatamente, então nos homens é muito frequente, viram a cabeça para a mulher a perguntar, diz lá tu, diz tu, porque ele precisa, o doente parkinsónico, pela sua estrutura de alteração cognitiva normal, que é lentificação de pensamento, não conseguir fazer duas tarefas ao mesmo tempo e uma certa falta de atenção, se eu lhe fizer uma pergunta de imediato, é como se lhe perguntar assim, diga-me já isso, de repente, você está assim. Eles têm isso tudo com mais lentificação. Exato. E, portanto, torna-se quase como confusão. Eu não percebi a pergunta. E, então, muitas vezes, ao fazer duas perguntas ao mesmo tempo, eu fico confuso. E, portanto, ou tenho uma mãozinha que me apoia e diz, Maria, diz lá o que é que a gente comeu hoje ao almoço? Pronto, isso não quer dizer que ele esteja demente, não quer dizer que ele esteja com alterações cognitivas. Ele precisa é de tempo. O doente parkinsónico precisa de tempo para fazer a função. E se lhes dermos o tempo, ele faz a função. E se lhe dissermos, e se fizermos uma função de cada vez, e não interferir com essa função, ele fala corretamente. Se eu interferir com duas coisas, porque estou com pressa, ande lá, despache-se, não dá. E fico confuso. Devo tentar ao máximo que ele tenha o seu tempo para me responder e eu tentar ajudá-lo, não dando-lhe a palavra. Muitas vezes falta-lhe uma palavra, é natural faltar uma palavra. Eu devo dizer, sei lá, eu quero o lápis, eu quero aquilo, mas isso acontece-nos a nós até se estamos com muito stress, muita pressa. Cansado, claro. Muito cansado. O que é que a gente deve dizer? Deve dizer assim, olha, vou-te dar duas palavras, tens que dizer qual é que queres. Um copo ou uma caneta? Oh, claro, quero uma caneta, está a entender? Portanto, nós devemos apoiar e não devemos substituir. Exato. É para ele ir construindo o
que tem de deficiência, porque senão fica muito aflito. E quanto mais aflito o doente fica, então não conseguimos mais nada. bloqueia. Se é uma forma tremórica, fica a tremer imenso, não faz nada. Se é uma forma de lentificação de pensamento, não consegue raciocinar e então fica muito confuso. E as pessoas ficam aflitas porque não sabem o que é que vão fazer. Exatamente. E depois, muitas vezes, a maneira de falar, porque não se esqueça, eu sei porque com a ansiedade, própria, né? Exato. As mulheres falam muito, até sempre como se estivéssemos a barrar. E isso muitas vezes não é encarado da mesma maneira e ficam muito aflitos. Eles ficam, então o sexo masculino fica muito aflito, muito confuso, e depois a maneira deles de darem a volta é de serem agressivos. Okay. Agressivos verbalmente, agressivos, sei lá, mandarem as coisas para o ar, e as pessoas pensam que eles estão a entrar num quadro cognitivo e não tem nada a ver com isso. É um quadro confusional reacional. Muito bem. Última pergunta. Quando um doente está numa fase mais desligada, que às vezes até chamamos off, não é? Fisicamente, nessas alturas devemos estimular ou devemos esperar por uma altura melhor? Nós temos na doença dois tipos dos offs, os que os doentes chamam de desligar. Temos o off provocado pela falta da medicação, que tínhamos estado a falar, e isso aí é ajustar a toma. Sei lá, se eu vi que ele está off porque falta a medicação, é pegar na toma que seria às 3 horas para lá às 2. E isso já tiro-lhe o off. Mas temos também os chamados offs não preditivos, offs da doença, quer dizer, eu até tomei a medicação, mas de repente fiquei inativo. Aí não podemos fazer muita coisa, temos que esperar, que é tentar fazer outra função. Se é ficar preso da marcha, é ir fazer coisas com as mãos. Okay. É ir fazer coisas com as mãos, sei lá, é tentar fazer uma terapia ocupacional. Vamos fazer uns cortes, vamos fazer uma sopa de letras se gostarmos, vamos fazer uns desenhos, umas mandalas, para ver se, entretanto, vou buscar atividade noutras células para desenvolver a parte motora. Portanto, isto muitas vezes é assim, se eu estou muito preso e a pessoa ficou presa, não consegue andar, o que eu tenho que fazer é sentá-lo para ele não cair e dizer, calma, relaxa, vamos, olha, pega na tua medicação, tomas a medicação agora. Imagina, a esposa vai com o marido dar um passeio, ele de repente ficou em off, não anda, ficou preso ao chão. A única coisa que a esposa tem que fazer é ver se arranja um sítio onde eu posso sentar, senta-se, relaxa, tem lá umas bolachinhas na carteira, olha, toma, pega estas bolachinhas, ou se quiser, se tiver a medicação, olha, pega um bocadinho de água e toma a medicação, e pega umas bolachinhas, relaxa, olha, vê o ambiente, e depois, passado 15 minutos, olha, vê, já estás bem? Vamos. Não deve forçar, porque se força vai cair. Cai e nem para a frente, porque depois é uma, pronto, depois cada vez é mais confuso. Toda a gente quer ajudar e vamos criar ainda mais problema, que vai ficar mais ansioso. Claro. De que modo é que a alimentação pode ajudar os doentes de Parkinson? Há alimentos ricos em dopamina e serotonina, desde o abacaxi, desde as bananas, desde a aveia, desde estes produtos todos que são até mais ligados com as alimentações vegetarianas, mas não entra na barreira hematoencefálica. E, portanto, eu posso comer imenso abacaxi, imensa aveia, que me vai dar origem, é bom, porque me vai dar os outros nutrientes para eu não ser obstipado, para eu ter cálcio, ter potássio, ter coisas que nos ajudam nas dietas, mas não vai dar dopa, para ela, a dopamina não entra, porque não tem receptor para entrar na barreira. Portanto, não é eu dizer, faça essa alimentação que é melhor. Deve ter uma alimentação saudável, porque eu acabei de dizer, para não haver tanta obstipação, para eu não sentir a flatulência que a medicação dá, a dopa dá muito mal-estar gástrico, as pessoas ficam com barrigas inchadas, parece que estão grávidos e, portanto, precisam de diuréticos, precisam, por exemplo, o ananás é ótimo como diurético, portanto, devem consumir ananás, devem consumir banana, devem consumir aveia, devem consumir salmão, devem consumir todos estes fármacos que a gente vê até nas revistas normais para as outras situações, mas que no nosso parkinsónico é muito importante para os sintomas, não motores da doença. Isso sim. Agora, como fornecedores de dopamina, não existe. A medicação
fica alterada a sua absorção, como já falamos, com a alimentação. As proteínas da carne, por isso é que a gente diz, no almoço e no jantar deve ser antes da comida, porque as proteínas animais interferem com a absorção da própria DOPA. Portanto, a gente deve tentar fazer antes do almoço e antes do jantar, se estamos a comer carnes, essas coisas assim. Nossa, doutora, diga-me um alimento que eu posso comer que tenha muita dopamina. Muitas vezes o chocolate, por exemplo, o chocolate também tem muita dopamina e muita serotonina. E muitas vezes é muito bom todos estes fármacos aos sintomas não motores da doença. Exato. Por exemplo, o chocolate preto ajuda porque tem serotonina e tem dopamina, e então dá um bem-estar, a gente sente-se melhor. Isso é importante pôr na dieta do doente. Pôr na dieta do doente um quadradinho ou dois de chocolate preto, pôr uma saladinha de ananás, pôr salmão, pôr coisas todas que dizem que têm os ômega 3, isso sim para ajudar as aveias por causa da parte intestinal, as linhaças, todas essas bebidas que agora a gente vai pondo, pronto, põe para não engordar. No caso dos nossos doentes não é para não engordar, nós também não é para engordar, nem emagrecer. Nestes doentes são importantes para diminuir o que eles sentem ao final do dia, sentem todos que a barriga fica muito inchada, têm muita flatulência, sentem-se mal, não conseguem apertar as calças ou as saias, e isso é uma boa maneira de ter uma boa dieta assim. Isso é muito importante. A ameixa preta, o kiwi, portanto, por uma boa alimentação. Se eles fizerem um pequeno almoço, eu muitas vezes digo, façam assim, façam uma boa salada com todos os frutos que eu disse aqui, iogurte, um cafezinho. O café é importante para os doentes parkinsónicos. Porquê? Porque os receptores da cafeína estão à beira dos receptores da dopamina. Se eu estimular os receptores cafeínicos, os doentes ficam mais atentos. Podemos deixar-lhes tomar um café à meia da manhã e um café depois do almoço. Mais do que isso não, por causa do sono. Mas deles é importante o café, até para os manter ativos. Aquela coisa, eu fiquei parada, vou tomar ali um cafezinho, ao marido, vou-te buscar um cafezinho, espera aí. Já é meio caminho para ele estar mais atento. Portanto, o café é importante, o chá também é importante. Pronto, o chá tem um grande problema, tem um aumento muito grande de água, e eles à noite com os problemas urinários é mais chato. Portanto, a partir das 6 horas da tarde, eles devem ser como os meninos que a gente não quer que façam xixi à noite. Não devem beber muitos líquidos a partir das 6, 7 horas da tarde. Devem beber coisas mais sólidas. Muitas vezes também nas fases mais avançadas, e nem tanto nas avançadas, eles engasgam-se muito. Engasgam-se muito com líquidos. Ter atenção a isso. Tentar que eles façam os líquidos com a forma de néctar. Aqueles compais, dizer aqueles compais que existem de pera, de alperce, que são compactos, que são bons e têm ali o aporte de vitamina e são de outra consistência que não é água. Água propriamente deles então. É importante também arranjar para eles, se eles quiserem beber pelo copo, arranjar um copo com uma meia-lua, fazer uma meia-lua no copo, não pode ser de vidro, é evidente, senão vai, mas pegar um copo de plástico em que faz uma meia-lua e ele encaixa a meia-lua aqui e bebe assim. Ou beber pela palhinha, ou beber pela garrafinha. Beber a água pela garrafinha. Porque ao fazer o copo normal, entra a água e entra o ar e eles engasgam-se. Isso é um fator que também temos que dar-lhes essas dicas para eles irem fazendo isso. Por isso é que eu também queria que vocês transmitissem isso a eles, porque os cuidadores podem ajudar nesse sentido. Não ficarem tão aflitos, não ficam aflitos. E um doente engasgado com Parkinson, aquelas normas que a gente habitualmente ensina, de compressão, aquela manobra de compressão a nível external e tudo, no Parkinsonico não dá, porque a lentificação da contração dos esfíncteres do esófago e a nível da traqueia é complicado. Alguns doentes também nos perguntaram, porque sofrem de desmaios e de uma salivação excessiva, há aqui alguma relação? Há uma fase da vida deles que eles vão ter desmaios. Desmaios porque a medicação da DOPA baixa tensões. E muitas vezes eles estão a tomar antihipertensores. E muitas vezes eles desmaiam bruscamente, sei lá, às vezes após o almoço
têm uma SIC. Portanto, é dizer isso mesmo, é falarem com os médicos de família para verem, acertarem a medicação das tensões. E eles a usarem líquidos que tenham sais, sei lá, usar, por exemplo, aqueles freezes que têm limão e têm um bocadinho de açúcar e alguns sais que ajudam a que não se perca, que não fique tão hipotenso. Usar meias de descanso até ao joelho. De manhã, depois fazer a sua higiene, põe uma meia de descanso até ao joelho, que se compram na farmácia, e que ajuda a que eles não desmaiam tanto. Isso também é outra coisa que podem ajudar os cuidadores. Outra também que é para os cuidadores é a salivação. Os doentes têm muita saliva, não é porque têm mais produção de saliva, é porque têm sempre a boca aberta, não é? Há uma fase, o estadio da doença, eles ficam com a boca aberta, por causa da pressão atmosférica, puxa para baixo e a pessoa fica com a boca aberta. Tem a saliva na boca, cai pela boca abaixo. E eles que salivam muito. Muitas vezes temos que não só optimizar a medicação da DOPA, como temos que às vezes lhe pôr umas coisas para secar a saliva, que são umas gotinhas de atropina que a gente manda pôr na língua, que é um colírio para os olhos, mas que a gente põe na boca. Seca a boca. Outras vezes temos que usar toxina nas glândulas para diminuir a produção. Portanto, há várias coisas que eles podem ajudar. Também se pode ajudar o cuidador, porque também muitas vezes têm vergonha de... Agora com as máscaras é mais fácil, não é? Com as máscaras é mais fácil, eles salivam para a máscara, andam sempre a mudar a máscara e a coisa corre bem. O problema é quando eles tirarem a máscara e continuam a usar babete. Isso a nível social às vezes também é complicado. Sabemos que o exercício físico, e também temos algumas questões neste sentido, é bom para os doentes de Parkinson. Pode-nos indicar alguns exercícios específicos? Exercícios que sejam de equilíbrio e de postura. Essencialmente é muito importante tudo que seja, desde o tai chi, desde os pilates, próprio para eles, mais as caminhadas, o vencer obstáculos. É importante isto, porque só vai ser o futuro deles e que a gente pode ajudar com algumas técnicas de fisiatria e de reabilitação. Como seja pôr fitinhas no chão para eles ultrapassarem os obstáculos. Eu muitas vezes mando pegar em pedrinhas, eles atiram a pedrinha ao chão e depois ultrapassam a pedrinha quando têm o freezing, que é o ficar com os pés fixos. Portanto, há toda uma estratégia que nós podemos ajudar os doentes. Vamos agora passar a uma questão que nos foi feita chegar também por um associado, que é uma questão no âmbito da sintomatologia associada à ADP. Senhor professor Rui, como posso tratar a camptocornia e quem devo consultar em Portugal? Olha, deixe-me responder de dois modos. Primeiro, a camptocornia é, para aqueles que não estão tão familiarizados com isto, um curvar progressivo, um entortar progressivo da coluna que leva a uma postura muito deformada. Quer no sentido de ficarem dobrados para a frente progressivamente, e esse é o ponto crítico, pode ter ou não uma inclinação para um dos lados, mas esse é o ponto. A pessoa que vai ficando progressivamente, digamos, usando um termo vulgar, a olhar para o chão. Esta situação é uma situação relativamente rara. Okay. As séries publicadas no mundo são pequenas e não há resultados, digamos, de grandes séries, porque esta complicação é pouco frequente. Temos na nossa unidade experiência de tratar e temos 3 doentes incluídos com camptocornia. Isto é uma situação, digamos, complicada e, respondendo especificamente à pergunta, a estimulação cerebral profunda pode ser uma solução para este problema? Pode, mas é um problema, digamos, bem mais complicado que os outros de resolver, implica uma unidade diferenciada, especializada e com alguma experiência neste tipo de campo, neste tipo de situação. Portanto, acho que deve ser ouvida uma unidade do sítio onde a pessoa estiver e nós, digamos, especializados no tratamento cirúrgico das complicações desta doença, esta é mais uma delas. Okay. Agora, precisa especificamente de uma maior diferenciação, digamos assim.
Ok, pronto. Agora vamos passar a uma questão no âmbito dos tratamentos. Esta questão foi feita por várias pessoas e tem a ver com um tratamento que apareceu recentemente no mercado, que é o tratamento por ultrassons de alta frequência e que apareceu em Espanha. E tivemos várias perguntas neste âmbito, e a primeira que eu faço é apenas para tremores ou também para a rigidez? Tá bom. Vamos situar sobre este tratamento que neste momento não existe em Portugal. Este tratamento com ultrassons, respondendo diretamente à sua pergunta, o que está, digamos, cientificamente mais provado é no tratamento do tremor essencial. Esse é, digamos, a indicação inicial para o qual este tratamento começou a ser utilizado. Em que é que consiste isto? Isto consiste em provocar uma lesão. Aquilo que se fazia antes de haver a estimulação cerebral profunda, que era provocar uma lesão no sítio onde colocamos o elétrodo, o que tem logo uma diferença essencial, que é, isto é uma lesão definitiva, enquanto que a estimulação cerebral profunda é irreversível. Podemos tirá-la fora se não tivermos efeito. Este não, é uma lesão que fica feita naquela zona. Portanto, o que ela está, digamos, consensualmente mais aceita é no tratamento do tremor essencial. Isto portanto, uma lesão que fica definitivamente. Há, neste momento, no início de 2020, havia cerca de 80 centros no mundo a fazer este tratamento, 20 deles na Europa, e no ano de 2019 foram tratados 1.100 doentes no mundo todo com esta patologia. Portanto, a indicação maior para o tratamento com ultrassons é o tremor incapacitante. Obviamente que ainda mais, no nosso caso também na DBS, se do lado direito do corpo, esse tremor incapacitante é a indicação máxima. Há uma outra ideia que eu acho que é importante deixar, que é este tratamento não tem que ser alternativo à estimulação cerebral profunda. Estes dois tratamentos são complementares. Há situações em que podem ser mais utilizado ou mais indicado um e menos indicado o outro. Por exemplo, o ultrassom no tremor não tem limitação de idade. Pode ser feito com qualquer idade, mas são mais problemáticos os doentes que têm alterações da marcha, da fala ou da cognição. Exatamente o mesmo problema da estimulação cerebral profunda. E os fatores de risco associados são também semelhantes à estimulação cerebral profunda. Portanto, a opção, vamos lá ver, isto não é nenhuma revolução, nem nenhuma coisa que venha mudar completamente o tratamento da doença, ou uma grande inovação tecnológica que sirva para tratar um grande número de doentes. Em relação aos doentes parkinsónicos, que é o que estamos aqui a falar hoje, está ainda menos demonstrado que no tremor essencial. O tremor essencial faz-se a palidotomia, na doença de Parkinson, a subpalidotomia. Portanto, ainda menos demonstrado está. Portanto, o grupo MAJA, para cujos sintomas o Fox Ultrasound, o FUS, foi utilizado, foi os doentes com tremor essencial. Em relação à sua pergunta, concretamente, que é se ele também pega na rigidez, também pega na rigidez. Há alguns estudos que vão apontando neste sentido. Portanto, como lhe digo, o ultrassom não é uma alternativa, é um complemento. Neste momento não existe em Portugal, existem, como lhe disse, cerca de 20 centros na Europa, mas é uma coisa que está muito no seu dialbar, muito no seu início, e, portanto, toda a publicidade que se tem em relação disto tem que ser visto com algum critério, porque as séries e a experiência que há com o que há publicado com o ultrassom são, no máximo, follow-ups aos 6 meses ou ao ano e com séries de 30 doentes. Portanto, estamos a falar de uma coisa muito no seu início. Acho que as pessoas não têm motivo para ver como
a grande salvação no tratamento desta doença. Ainda por cima, na doença de Parkinson, quando os sintomas são bilaterais, o ultrassom só pode ser feito de um lado de cada vez. E os resultados dos doentes que fazem dos dois lados estão ainda muito por conhecer a longo prazo. Portanto, vamos precisar de tempo. Em Portugal vamos precisar da experiência acumulada de outros centros e iremos vendo isso. Neste momento, não considero, na fase em que Portugal está, que haja um atraso significativo na interferência na qualidade de vida por não dispormos do ultrassom. Há uma pressão, digamos, comercial relativamente grande também, em termos que este material é um material, digamos, que implica um investimento económico significativo em termos tecnológicos, mas o ponto da situação é este. Essencialmente demonstrado para o tremor. 2, início de investigação em termos de rigidez ou doença de Parkinson. 3, é um mecanismo de lesão e um mecanismo irreversível que tem efeitos laterais que são, de algum modo, semelhantes aos da estimulação cerebral profunda, mas já lá vamos. E a pergunta que se segue, que também nos perguntaram, é se existem critérios de seleção para este tratamento. Essencialmente, o critério de seleção é tremor marcado, predominantemente do lado ativo, portanto, direito ou esquerdo, conforme estou escrevendo, e esse é o critério essencial das formas mais tremóricas. Tem como problema os doentes que tenham sintomas bilaterais, como isto é um mecanismo de lesão, teria que ser feita a lesão bilateral. Exato. Nunca pode ser no mesmo tempo. Exato. Então, neste caso, também tem um bocadinho a ver com a pergunta que segue, que é: todos os doentes têm acesso a este tratamento, portanto, tendo em conta os critérios de seleção? O acesso, neste momento em Portugal, não há. Eu sei que há algum interesse em colocar uma máquina destas, inclusive cá no Norte. Eu fui especificamente sondado com esse objetivo e por isso sei exatamente do que estou a falar. E, portanto, o acesso à acessibilidade neste momento, é um acesso que terá que ser feito em Espanha. Para isso, se o seu médico ou o neurologista que segue achar que no seu caso concreto tem indicação específica para fazer uma ultrassom, que é uma coisa neste momento discutível, pode perfeitamente fazer um pedido específico nesse sentido ao Ministério da Saúde, e quando um tratamento que não existe em Portugal e é considerado importante, só existe no estrangeiro, e se nesse caso específico concreto, e se for suficientemente bem demonstrado, o Ministério da Saúde pode autorizar o pagamento desse tratamento. Ok. E outra questão é: qual é a taxa de sucesso? Olha, esse é um dos problemas que eu tenho muita dificuldade em responder, para pôr a questão completamente. Porquê? As séries são poucas e os seguimentos são curtos. Ou seja, enquanto que, quando estamos a falar da doença de Parkinson, digamos, estamos sempre a falar de doença de Parkinson resistente ao tratamento. O tratamento da doença de Parkinson é um tratamento médico. É um tratamento medicamentoso e os medicamentos conseguem um controle da doença. Ponto. Há formas, que são uma minoria, em que o tratamento médico não consegue um controle da doença. Ou porque não é eficaz, ou porque o doente desenvolve efeitos laterais. Aqui é que entram em campo, digamos assim, a possibilidade de utilização de outras séries. Quando estamos a falar destes doentes, quando estamos a falar da estimulação cerebral profunda, estamos a falar de resultados a 10 e a 15 anos. Portanto, nós sabemos que aconteceu aos doentes que foram operados há 10 e há 15 anos. Aqui, estes resultados têm um campo, têm muito pouco tempo ainda, e os efeitos laterais destes doentes não são muito diferentes. Eu digo-lhe, por exemplo, que da série maior, em 27 doentes, os efeitos laterais foram, de algum modo, semelhantes aos da estimulação cerebral profunda. Aos 12 meses, 3 desenvolveram discinésias, 3 tiveram alterações da fala, 2 tiveram alterações da marcha e 2 deles tiveram uma perda de força do lado oposto. Portanto, os efeitos laterais, isto é a série, digamos,
com o maior número ao longo do tempo. Estamos a falar, portanto, seguimentos de um ano, séries de 20 a 30 doentes. Efeitos laterais semelhantes aos da estimulação cerebral profunda, nomeadamente no que diz respeito às discinésias, no que diz respeito à fala e no que diz respeito às alterações da marcha. Apesar de ser uma lesão, há mesmo assim no tempo alguma melhoria destes efeitos laterais conforme a pessoa se vai adaptando a essa lesão sofrida. Mas, por exemplo, nesta série, os 2 doentes que ficaram com menos força do lado oposto do corpo, portanto, estamos a falar de 2 de 27, essa falta de força persistiu, não recuperou. Portanto, os números neste momento, a comparação é difícil, porque estamos a falar de comparação de 2 ou 3 dezenas de doentes com milhares. Estamos a falar de uma comparação de um ano com uma comparação de 15 anos. Portanto, a comparação é aqui um bocadinho injusta. Não parece haver uma diferença muito grande em relação a uma coisa ou outra. Tem o problema de que esta é uma lesão definitiva e este efeito da perda de força do lado oposto, que pode também acontecer com a estimulação cerebral profunda, nomeadamente se o doente fizer uma hemorragia com a colocação do elétrodo. Mas isso está calculado em cerca de 1% dos doentes. Aqui parece ser maior, só o tempo nos vai dar a resposta exata. Claro. Portanto, esta questão da taxa de sucesso também está um bocadinho relacionada, e creio que o senhor professor já falou, com os efeitos adversos. Quais são os efeitos adversos deste novo tratamento? Isso que são estes que lhe disse e que são os que estão registados nesta série. Exatamente, portanto, portanto, acho que, muito obrigada, Sr. Professor, acho que ficamos muito esclarecidos com isto. Agora, deixe-me só voltar aqui atrás a um ponto que me esqueci e que lhe devia ter dito em relação aos doentes parkinsónicos, da aplicação do ultrassom no tratamento da doença de Parkinson. Como já lhe disse, é uma lesão que, nos doentes parkinsónicos, o que está, digamos, sugerido é que pode ser uma possibilidade nos doentes muito assimétricos, onde tenha muitos sintomas num lado do corpo e poucos noutra. Porquê? Porque faz-se a lesão para tratar o lado que tem mais sintomas. Porque a lesão bilateral que tem que ser feita em 2 tempos, como lhe disse, é mais discutível pelos efeitos a longo prazo da subtalidotomia, que são neste momento ainda conhecidos. Mas, portanto, voltando um bocadinho atrás, formas essencialmente tremóricas, tremor essencial é a indicação major, indicação em evolução, a sua utilização na doença de Parkinson, nomeadamente nas formas muito assimétricas e mais tremóricas. Estamos já a terminar a nossa sessão, mesmo na reta final, e houve uma questão também que muitas pessoas a fizeram, que tem a ver com as perspectivas de futuro. Portanto, eu primeiro pergunto à doutora Maria José que perspectivas de futuro para a cura e se tem conhecimento de medicação inovadora para travar a progressão da doença ou minimizar os seus sintomas. Como tenho estado a dizer, não há tratamento de cura para a doença de Parkinson. É uma doença degenerativa com evolução cognitiva e motora, ponto final. Não há tratamento de cura. Depois, muitos medicamentos que foram lançados no mercado como possíveis medicações que podiam fazer com que a doença não evoluísse, também não existe. Não temos neuroprotetores. Portanto, não temos fármacos que digam assim, eu tomo esta medicação e em vez de eu ficar em estadio muito avançado daqui a 5 anos, vou ficar só daqui a 10. Isso é mentira. Não dá. Não há neuroprotetores neste momento. Depois há muitos ensaios que a gente vai fazendo de fármacos que a gente poderia achar que são neuroprotetores. Assim como houve a possibilidade de cirurgia podia ser neuroprotetora. Também não temos neuroproteção cerebral para estas doenças degenerativas. Portanto, não há nada em curso dessa situação. É evidente que nós,
devemos é dar qualidade de vida ao doente para que ele vá aproveitando cada estadio da doença. Eu só sou válida para o doente se eu tenho um doente que tem uma forma bilateral de atingimento, que é dois lados atingidos sempre pior de um lado que do outro, e vou-lhe dar medicação para que ele consiga comer, fazer a sua vida, ir ao ginásio, fazer caminhadas, isso tudo, eu estou a ajudá-lo a ele não ir para estadios avançados, que são quedas, que são engasgar, são os estadios avançados da doença. Isto é a minha intervenção farmacológica e não farmacológica, com as reabilitações, com as terapias alternativas, e eu consigo que o doente esteja em estadios iniciais, ditos mais leves, mais tempo. E isso pode ser, o que se possam dizer, evitar uma grande progressão. Agora, a progressão da doença vai se fazer na mesma. A doença vai na mesma evoluir como ela costuma evoluir. Depois depende um bocadinho do fenótipo. Nós gostamos dos fenótipos tremóricos, puramente tremóricos, porque nos faz com que o doente esteja mais ativo, e como está mais ativo, não está tanto no sofá, que embora tenha tremor, mas dá mais exuberância de sintoma, mas não incapacita o doente, porque não é rígido, não é lento. Eu consigo que ele esteja mais tempo nestes estadios iniciais e, portanto, dê-lhe qualidade de vida, e parece que não houve progressão da doença. Mas há progressão da doença na mesma. Portanto, não há tratamento de cura e não há tratamento para evitar a progressão da doença. A progressão da doença faz por nós próprios, com boa qualidade de vida, boa alimentação, boa exercício físico. Acima de tudo, é o que nós preconizamos para todas as doenças degenerativas. Se eu me mantiver ativo físico e cognitivamente, eu vou entrar nos estadios avançados mais tardiamente. Agora, se há tratamento para isso, não. Claro, depois há muitos fármacos que saíram, que atuam nas diversas cascatas de tratamento, não é? A gente tem a dopa, tem as carboidopas, tem a safinamida, que é um inibidor da MAO mais um antiglutamatérgico, temos a parcadina antiglutamatérgico, temos vários fármacos que vamos usando. Depois, o que é de novo em relação a estes fármacos? Formulações diferentes dos mesmos fármacos. Nós temos DOPA para instilar diretamente no estômago, nós temos, vamos ter DOPA em patch, vamos ter DOPA em sniff, vamos ter outros fármacos assim. Depois, as indústrias farmacêuticas vão nos ajudando para minimizar muitas coisas que os próprios doentes precisam. Sei lá, se eu preciso que um doente, uma medicação me dure 24 horas, eu vou optar por as formulações de patch, de adesivo, que são capazes de ser absorvidas durante 24 horas. Portanto, não há assim propriamente, trabalhamos nos sintomas, trabalhamos na qualidade de vida. Isso sim, é o que a gente vai fazendo para os doentes. Já falámos agora sobre a área da medicação inovadora. Vamos agora passar às perspectivas futuras para a cura e se tem conhecimento de tratamentos inovadores para travar a progressão da doença e minimizar os seus sintomas. Olha, isso, eu vou dividir a sua pergunta em duas partes. Primeira parte, desenvolvimentos em termos de cura da doença, não há. De facto, não há. Os tratamentos que continuam a existir são no sentido do controle dos sintomas. Mas eu gostava de deixar aqui um comentário sobre isso, porque assim, também não há cura da hipertensão, nem há cura dos diabetes. As pessoas tomam a medicação e têm os sintomas controlados, ou se deixarem a medicação, a tensão sobe e o açúcar sobe. Portanto, não é muito diferente das outras doenças, ou do colesterol, ou das doenças, digamos, que têm um atingimento maior, não é muito diferente. O tratamento que existe é um tratamento de controle dos sintomas e de, digamos, de melhoria de qualidade de vida e de diminuição de riscos. Portanto, quanto aí, não estamos muito diferentes na doença de Parkinson das outras doenças. Portanto, acho que não devemos encarar isto de não existir cura para a doença como um efeito tão negativo ou tão mau, muitas vezes é visto. Também não há cura para a hipertensão, também não há cura para a diabetes, também não há cura para as alterações da série gorda. Fazemos a medicação que o controla. Portanto, não temos que ter esse aspecto tão pessimista quanto isso. Portanto, o tratamento, o que é que oferece à pessoa?
seja o tratamento médico, seja o tratamento cirúrgico. Uma melhor qualidade de vida. Ser capaz de fazer a sua vida o mais normal possível. E esse é o ponto, como em todas as outras doenças. Tem havido evoluções, e a Maria José já falou sobre isso, evoluções no aspecto do tratamento médico, e tem havido também evoluções no aspecto cirúrgico. Uma das novidades, digamos, tecnológicas, também já falamos dela, que foi o ultrassom focado no tratamento do tremor e no tratamento da doença de Parkinson, e falta-nos aqui só abordar o que é que aconteceu de inovador e de evolução em termos de estimulação cerebral profunda. De facto, como sabe, eu comecei com a estimulação cerebral profunda, nós aqui no São João, a equipe, há 20 anos atrás, e o que fazemos hoje é muito diferente do que se fazia na altura. E houve, nomeadamente nos últimos 5 anos, uma evolução muito significativa. Esta melhoria tem 2 pontos essenciais, assenta em 2 pontos essenciais. O primeiro ponto essencial que foi a direcionalidade. A nossa capacidade de dirigir o estímulo elétrico para o ponto que queremos atingir, fugindo das áreas vizinhas que não queremos que sejam atingidas. A direcionalidade foi um avanço significativo na melhoria, na redução dos efeitos laterais, principalmente da estimulação cerebral profunda. Nós conseguimos fugir com a corrente do sítio onde provoca efeitos laterais. O segundo ponto importante de evolução tecnológica foi a capacidade que temos hoje de não só de estimular o cérebro, mas de percebermos o que se está a passar no cérebro. Ou seja, hoje em dia já não só fornecemos corrente ao circuito alterado, como recebemos informação desse circuito de qual a alteração que ele tem, quando é que está mais alterado. Ou seja, é hoje em dia possível receber uma coisa que se chamam as ondas beta do cérebro. Estas ondas beta estão diretamente relacionadas com os sintomas e nós conseguimos ter registro dessas ondas e regular a medicação e a estimulação de maneira a tê-las suprimidas. E estes foram os 2 avanços mais importantes, ou seja, permite-nos, de algum modo, evoluir no sentido do tratamento do doente e não do tratamento da doença, na individualização do tratamento. O que é que todos nós gostaríamos que acontecesse no futuro? Que tudo isto fosse automático. Ou seja, que o doente tivesse instalado um sistema que fosse capaz por si só de, num circuito fechado, receber essa informação das ondas beta e ligar a estimulação quando ela é necessária e não a ligar quando não é necessária. E regular a intensidade dessa estimulação de modo a o doente não ter efeitos laterais. É possível, isto parece assim, aquilo que se chama sonhos de uma noite de verão. Mas é bom, é bom. Mas acredito numa coisa, ou por outro lado, dito de outro modo, eu acredito sinceramente que isto não está tão longe quanto isso. E que é possível que num futuro relativamente curto, e quando eu estou a falar de relativamente curto, estou a falar de alguma coisa, para não ser otimista nem pessimista, de alguma coisa entre 1 e 5 anos, tínhamos sérias novidades sobre isto. Isto seria a maneira ideal. Nós colocaríamos no doente o sistema que ele por si se regularia, com ou sem inteligência artificial, ele por si se regularia e adaptaria a estimulação aos sintomas do doente, que eram registados 24/24, 7 dias por semana. E aí teríamos uma solução bem melhor do que a que temos agora. Sinceramente, acredito que num médio prazo possamos ter este tipo de desenvolvimento que melhorará o controle dos sintomas da doença. Claro, são esses sonhos que também fazem um bocadinho a ciência avançar, não é? E isso é uma mensagem positiva que nós também deixamos aqui, isso é muito, muito importante. E numa outra mensagem importante que eu acho que é importante para os doentes. A ciência evolui de passos, não evolui de revoluções. São pequenos passos que se vão dando e que vão melhorando. Não há, salvo honrosas exceções, coisas que sejam completamente
partir com tudo que havia antes. Estes passos são os passos que foram dados, nomeadamente ao longo dos últimos 10 anos. E eu acredito que este passo, quando nós começamos aqui, dissesse que passados uns anos era possível dirigir a estimulação ou ter conhecimento das ondas beta e relacionar isso com o tratamento, eu dizia-lhe que era sonhos de uma noite de verão. No entanto, isso hoje é realidade. Eu espero que isto que lhe estou a dizer, que hoje são sonhos de uma noite de verão, num prazo relativamente curto, seja uma realidade com um claríssimo benefício para os. Esta sessão já vai longa, havia muito para dizer, mas desde das perguntas que nos fizeram chegar, nós respondemos a todas. Agradecemos, assim, ao Sr. Professor Dr. Rui Vaz e à Dra. Maria José Rosas pela disponibilidade, quer de hoje, quer enquanto membros do nosso Conselho Científico. Muito obrigada. E queremos também dizer que a PDPK continua a dar apoio, não presencial, mas via telefone e via e-mail, e tem inclusivamente sessões gratuitas para os associados, pessoas com DP e para cuidadores, em várias áreas. Nós temos fisioterapia, temos apoio psicológico, temos via Zoom e por telefone. Portanto, digam não ao isolamento, não estão sós, contactem-me, nós vamos até vós. Obrigada.